Consoles portáteis estão cada vez mais populares, com opções novas inclusive chegando nacionais. Mas quem começou essa trend foi lá o Nintendo Switch em 2017, se tornando um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Ainda à espera de um sucessor, será que vale a pena adquirir esse carinha atualmente? Pra quem não conhece, eu quero começar falando a respeito do que é esse console, em específico. O Nintendo Switch foi anunciado lá em 2017 como um console híbrido, de certa forma. Basicamente, existem 3 diferentes maneiras de poder utilizar esse dispositivo. O primeiro modo é o handheld, ou seja, o modo no qual ele vira de fato portátil. Você utiliza ele com os joysticks na lateral e basicamente ali interage com a tela, um display de 6.2 polegadas com resolução 720p. No quesito de bateria nesse modo, vai depender muito da sua versão, mas ali usando a versão padrão, que é a que eu tenho, mais comum, a V2, ela dura ali entre 4 horas e 9 horas nesse modo. O segundo modo é o modo que eles chamam de tabletop. Basicamente ainda é um modo no qual você pode usufruir ele de fora de casa, mas ali você consegue colocar ele num lugar ali distante e utilizar os joysticks já à distância. E aí você vê ali uma das grandes características desse dispositivo, o fato que os joysticks dele simplesmente deslizam para fora e você pode usar ele à distância. Esse modo tabletop, no entanto, não é lá muito comum, eu particularmente não uso ele quase nunca, já que é uma tela pequena para você utilizar numa certa distância. E aí, sinceramente, se você está muito longe, se você tem uma televisão disponível ou um monitor, vale mais a pena utilizar no modo desktop, Basicamente, para ele, você utiliza essa base e assim você consegue conectar via HDMI algum outro monitor. Nesse modo, assim como no outro, você pode utilizar esses joysticks de forma à distância, mas também, se você preferir, você pode usar o seu próprio controle Bluetooth, a depender da sua escolha. Só, infelizmente, não é qualquer controle que funciona, precisa ser um que possa ser pareado com ele, então vale a pena primeiro, antes de comprar um, verificar se ele vai funcionar nele. Esse modo ali é mais parecido com os tradicionais consoles, como Playstations e Xbox da vida. E tem sim, no entanto, algumas limitações no Switch, infelizmente. No caso, ele é apenas limitado a 1080p na televisão, algo que, por exemplo, o PlayStation 5 não só consegue em 4K, como até 4K 120 fps. Esse hardware do Switch, a gente tem que lembrar que ele já era relativamente antigo em 2017, quando o modelo foi anunciado. E é sim um limitador, infelizmente, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Quando o dispositivo foi anunciado, o dispositivo teve versões de games do Wii U portados para ele, mas no começo demorou para ter ali aqueles jogos exclusivos. Desde 2017, no entanto, a gente teve muitos anos e muitos jogos foram feitos para ele. Não só dos jogos exclusivos da própria Nintendo, como outros jogos que também foram portados para o dispositivo, devido principalmente à popularidade. Como eu falei, esse dispositivo é o terceiro console mais vendido da história, em segundo lugar nos consoles portáteis, ficando apenas atrás do Nintendo DS. Falando então um pouquinho a respeito da minha experiência com ele atualmente, com certeza a quantidade de jogos exclusivos é um benefício. Não são lá jogos com gráficos mais interessantes da história, principalmente por conta do hardware e tudo mais, mas a Nintendo tem essa questão de, mesmo não tendo os melhores gráficos, ainda assim elas conseguem fazer games baseados em história, com personagens interessantes e tudo mais, jogabilidade, que ainda assim vão te atrair. Existem também, como eu falei, jogos que foram portados para eles, mas que não são exclusivos, mas são games que eu acabo não recomendando tanto de jogar no Switch em si, muito porque provavelmente você vai conseguir rodar esses mesmos games com melhores qualidades em outros lugares, em outros consoles, PC e tudo mais. Um outro grande benefício da sua usabilidade ainda hoje é, claro, a sua portabilidade, facilitando super para você levar ele para qualquer lugar que você quiser. Além disso, chegou em casa, dá para colocar na televisão, colocar 4 controles ligados e tudo mais e fazer uma jogatinha em casa muito interessante com amigos e tudo mais. É uma experiência única, o grande diferencial na época quando ele veio, essa possibilidade de ser híbrido, de você poder jogar tanto à distância, como você poder simplesmente conectar na televisão e rodar na sua televisão e tudo mais. E é muito interessante ver como tudo isso funciona muito bem, o software consegue acompanhar toda essa versatilidade e é difícil de você ter muitos problemas. O software claramente foi feito bem para poder encaixar em todos esses usos diferentes. Nem tudo são flores, no entanto, eu quero falar um pouquinho a respeito dos pontos negativos da minha experiência com esse dispositivo. Para começar, a tela IPS do V2 é realmente fraca, com enormes bordas, resolução baixa e cores bem lavadas. Hoje, assim, é básico que telas OLED em smartphones são cada vez mais comuns
e simplesmente, mesmo um celular básico vai oferecer uma experiência multimídia mais interessante. Além disso, também apenas os 32 GB do dispositivo, que podem ser sim aumentados via microSD, são também bem fracos atualmente. É interessante lembrar que o meu Xbox 360 vinha com HD de 320 GB. Ademais, o hardware limitado já está mostrando bastante a idade. Sim, a Nintendo sabe fazer ali a sua mágica e conseguir fazer com que o software dê uma ajudada no hardware e fazer com que games mesmo mais demandantes não tenham um desempenho péssimo, mas já dá pra ver que já tá no limite. O novo Zelda, que foi lançado como um exclusivo desse dispositivo, é muito semelhante ao que o próprio Breath of the Wild anteriormente já tinha feito, não tem grandes inovações e no geral acaba que fica bem limitado e tem uma experiência limitada por conta desse hardware. Foi um jogo que acaba tendo que ser segurado para poder ser rodado no Switch. Além disso, também a Nintendo é famosa por cobrar bastante em seus games. Jogos virtuais são muito caros na própria loja e se você então querer importar um jogo físico também acaba saindo mais caro ainda. As opções mais baratas acabam sendo os jogos que não são exclusivos, que não são da própria Nintendo, mas como eu falei, eu acabo não recomendando muito esses games para quem quer jogar no Switch, por conta principalmente, como eu falei, da qualidade desse hardware que tá bem antigo já, e esses games simplesmente vão rodar melhor provavelmente em qualquer outro dispositivo. Antes de falar de preço, eu só queria esclarecer um pouquinho que tem muitos Switches disponíveis no mercado atualmente e pode ficar um pouco confuso em saber qual é qual. Primeiramente, o primeiro Switch foi anunciado lá em 2017, foi o V1, e ele é bem difícil de encontrar atualmente, não ficou vendendo por tanto tempo e tinha uma bateria bem fraca. Em 2019 a gente teve o primeiro novo modelo da linha, chamado Switch Lite. Basicamente, imagina ele como sendo um Switch menor com 5 polegadas e sem a possibilidade de ser usado em modo desktop, ou seja, apenas handheld mesmo, apenas ali como um console portátil. Eu acho um pouco limitado. Para mim, eu acabo passando 90% do tempo utilizando o Switch na televisão em casa. Mas claro, nem é o caso de todo mundo. Tem muita gente que gosta principalmente do Switch para poder jogar na rua e tudo mais. E o Switch Lite tem sim o benefício de ter uma bateria tão interessante quanto o V2, que foi um modelo lançado ali em 2020, trazendo basicamente como grande melhoria o incremento na bateria. Por fim, o último modelo lançado foi o Switch OLED em 2021. Como o nome ainda disse, ele teve um grande upgrade na tela, não só subindo para 7 polegadas, como também ganhando ali a qualidade OLED. É um painel com reprodução mais fiel de cores, contraste mais interessante e tudo mais, por mais que ali a gente mantenha infelizmente a resolução na mesma. Além disso, a gente também tem uma melhoria no stand ali, na basezinha para você poder usar esse Switch no modo ali, como eu falei, tabletop. A gente também passou a ter 64 GB de armazenamento interno. A bateria segue tão boa quanto o V2, né? Preço. O Lite custa ali na faixa dos R$ 1.200, passando para R$ 1.900 no V2 e R$ 2.000 no OLED. O custo-benefício do Lite pode ser sim mais interessante se você souber que você só vai utilizar ele à distância, se realmente esse for o seu único uso. Fora desse uso, se você for querer utilizar modo desktop, se você for querer jogar com mais gente e tudo mais, o OLED, na minha opinião, é a melhor opção. Tem um outro vídeo aqui no canal no qual eu mostro um pouco mais das diferenças entre o OLED e o V2, por conta de eu poder ter colocado ali os dois lado a lado. Nesse momento eu só tô com o V2 aqui mesmo, mas as diferenças são bem claras, como eu falei, né? A qualidade de tela é absurdamente melhor no OLED e a diferença de preço atualmente está muito pequena. A gente já teve uma diferença maior no passado, no qual o OLED demorou um pouco para baixar um pouco de preço, mas atualmente a diferença de preços nas versões padrões é pequena. Agora, vale a pena comprar um agora? Eu tentaria esperar sinceramente. Ou talvez olhar um pouquinho a respeito das outras opções das outras empresas. Para começar, o Switch 2 provavelmente está a caminho e deve chegar ano que vem. Então, se você quer jogar jogos exclusivos da Nintendo, eu esperaria um pouquinho. Se você, na verdade, gostaria de um Switch, mas está aberto a talvez olhar outros games, aí então, talvez seja interessante olhar as outras opções. O Switch meio que mostrou para o mundo que consoles portáteis têm espaços muito interessantes no mercado e muita gente procura esse tipo de dispositivo. Logo depois do lançamento dele, muitos outros modelos chegaram para concorrer nesse espaço. Steam Deck, o Asus ROG Ally e o Lenovo Legion Go são as opções mais populares. Eles são todos maiores, mais potentes e melhores do que o Switch, mas também mais caros. O Steam Deck é a opção mais popular, ainda assim tendo uma grande diferença de preço em relação a isso aqui. E roda ali Linux. Isso significa que basicamente você vai ter ali opções
de games interessantes, mas não é uma biblioteca ilimitada como simplesmente qualquer PC Windows seria. A gente também tem um modo desktop, semelhante ao Switch, só que aí ele é de fato um modo desktop, você vai utilizar ele como se fosse um desktop. Claro, Linux. O grande benefício, no entanto, de ser Linux, por mais que tenha essas suas limitações, é que o software acaba sendo mais redondinho. A gente acaba comparando ele mais a um Switch, no sentido de que essa interface Linux foi muito bem adaptada para ser um console, não só um PC que você simplesmente pode jogar à distância sem teclado nem nada do gênero. O modelo da Asus e da Lenovo rodam Windows e rodam games muito bem com seu hardware da AMD, por sinal melhor do que o Steam Deck por serem dispositivos mais novos. Além disso, sim, eles acabam cobrando um pouco mais do que o Steam Deck, mas eles acabam oferecendo uma experiência talvez mais parecida com a de um computador portátil, no qual se você simplesmente quiser conectar no monitor e usar como um PC Windows, é bem tranquilo de fazer. E eles também têm algumas melhorias, além do hardware mais potente, eles têm melhorias de tela também bem significativas em relação ao Steam Deck, referenciando-se ao Steam Deck mais tradicional, que é mais fácil de encontrar aqui no Brasil, o IPS, que foi da primeira versão. Tem o Steam Deck OLED, mas é mais fácil, mais difícil de encontrar. Muito porque, basicamente, o Steam Deck você acaba tendo que comprar ele importado de alguém, por conta de não ser oficialmente vendido aqui no Brasil. O Asus e o Lenovo são vendidos oficialmente, ali nas faixas dos 4, 5, 6 mil reais, mas também cobram por isso. Como alternativa mais barata, a Tectoy, como eu mostrei na introdução, tem 2 novos dispositivos chegando no mercado e devem vir com preços talvez mais bacanas do que os modelos da Asus e o da Lenovo principalmente, por serem produtos nacionais. Pode oferecer um custo-benefício bem interessante, mas ainda a gente não tem preços oficialmente, ele não foi lançado oficialmente. Mas de qualquer forma, no geral, se você quer um Nintendo, se você quer comprar um Switch porque você quer rodar games da Nintendo, eu esperaria um pouquinho, provavelmente. Seja com o lançamento do Switch 2 e o Switch mais antigo baixando de preço, ou simplesmente comprando um Switch 2, o hardware é esperado que ele vá ter um grande upgrade e tudo mais, e acaba que a gente está bem próximo desse lançamento do novo console, no qual comprar um modelo antigo atualmente, se você puder esperar, acaba não fazendo muito sentido, é melhor esperar um pouquinho mesmo. Agora, se você está aberto a outras opções e talvez também te interesse um pouco essa ideia de PC portátil, não só um console, o Legion Go é o meu favorito, com a sua tela enorme de resolução 1440p. Também é uma ótima maneira de consumir conteúdo à distância. Mas o ROG Ally também é interessante pelo preço um pouquinho mais baixo normalmente. Ele já tem um sucessor, no entanto, o LIX, que ainda não chegou oficialmente no Brasil, pelo que eu saiba, pelo menos no momento desse vídeo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.